Disfunções da fala. Contenção dos impulsos. Os problemas nas cordas vocais afetam as pessoas reprimidas, que caçam seu direito de expressão. Não se sente em condições de defender-se e de expor seu ponto de vista. Mostram-se tímidas, mas na verdade são oprimidas. Por trás da aparente timidez existe uma grande dose de orgulho. A pessoa não se integra na situação. Esconde-se atrás do silêncio. Evita se expor para não correr o risco de ser ridicularizada. Dentre as dificuldades da fala, destacam-se a gagueira, os calos nas cordas vocais, a perda temporária da voz e a rouquidão. Gagueira, incapacidade de falar por si, tolher-se na expressão. A gagueira é de fundo puramente psicológico, geralmente causada por traumas emocionais. A pessoa que gagueja não se solta nem é espontânea numa conversa, reprime seu fluxo de expressão, não se sente em condições de falar e, quando o faz, é com muita dificuldade. Uma das causas da gagueira é a omissão dos sentimentos, que provoca a inibição e o constrangimento perante os outros. É muito difícil para quem gagueja falar de si, daquilo que sente e tem vontade. Não expõe abertamente suas reais necessidades. Além de sua dificuldade em verbalizar, é também muito subjetivo. Não vai direto ao assunto, faz rodeio para falar algo que lhe diz respeito. A subjetividade origina-se no fato de o gago acreditar que os outros não irão compreender aquilo que deseja transmitir. Para ele, dizer uma só vez não é suficiente, precisa explicar bem para reforçar suas ideias. Essa atitude demonstra insegurança, que é característica de quem não confia plenamente em si e na capacidade de transmitir seu ponto de vista. No tocante ao tema abordado, a pessoa que gagueja pode até ser bem informado, entender do assunto, mas vai gaguejar por falta de confiança em si mesma. Quando a pessoa não sabe muito bem sobre o tema a ser explanado, vai dar umas arranhadas na pronúncia. Já o gago tem dificuldade de se expressar sobre qualquer assunto, não por desconhecimento de causa, mas por não acreditar em sua força de expressão. O mesmo não acontece quando o gago se põe a cantar. Nesse caso, flui livremente pela música sem engasgar. Isso ocorre porque, ao cantar, ele não está transmitindo suas próprias ideias, mas sim uma composição mundial que garante que não é sua. Ele possui baixa estima e depende do aval daqueles que o cercam. Dá mais importância ao que os outros vão pensar a seu respeito do que a seus sentimentos. Quando realiza algo, por melhor que faça, não se valoriza. O gago alimenta um constante medo de não conseguir se expressar. Esse medo se torna um fantasma que o assombra durante toda a sua exposição. O medo não permite que a pessoa exponha seus impulsos naturais. Ele é uma das maiores agravantes da gagueira, causando tensão e ansiedade na hora de comunicar-se. A tensão e o medo são companheiros inseparáveis. Conscientes de suas dificuldades na verbalização, ao serem requisitados para falar, sentem-se angustiados. A angústia é percebida pela sensação de aperto no peito que prende a garganta, sufocando a motivação pessoal. Sabe-se que a angústia é um medo social, através do qual a pessoa teme pela desaprovação dos outros. Esse é o maior receio do gago. Quem gagueja tem muita dificuldade em assumir um posicionamento e responsabilidade nos negócios e no relacionamento afetivo. Vive em dúvida e confusão. Não tem clareza e objetividade para decidir. Faz o possível para protelar as resoluções mais importantes de sua vida. Está sempre se boicotando naquilo que gosta de fazer. Não consegue recusar um pedido dos outros. Quando está envolvido em seus afazeres e é solicitado por alguém ficar contrariado, mas, mesmo assim, abandona suas atividades porque não sabe dizer não.
Nesse caso, sua dedicação é superficial. Não se entrega de alma nas atividades alheias, faz por obrigação porque não sabe negar. Em alguns momentos é solícito em demonstrar má vontade. No entanto, sua displicência para com quem as próprias coisas é constante. Sua atenção é voltada mais para fora do que para dentro de si mesmo. A pessoa que gagueja reprime sua agressividade, é inibida e não consegue se impor com firmeza. O gago exige muito de si, não fala livremente o que lhe vem à cabeça, pensa muito antes de pronunciar. Quer mostrar-se correto e não admite cometer nenhuma falha. Isso é vaidade e orgulho. Nesse caso, a gagueira se torna um mecanismo que favorece romper com esses sentimentos. Para superar os problemas de gagueira, é preciso sentir-se capaz de manifestar para as outras pessoas, independente de como vai falar, quer gaguejando ou não. Agindo assim, a gagueira deixa de ser um obstáculo em sua comunicação, reduzindo-se à medida que vai se soltando e acreditando mais em si mesmo. Quando completamos as palavras que o gago não consegue finalizar, não estamos ajudando em seu processo. Ao contrário, isso só atrapalha. Faz sentir-se ainda mais inseguro e incapacitado. Não adianta falar por ele, é preciso deixá-lo superar suas próprias dificuldades. Calos nas cordas vocais, revolta e aspereza na forma de falar. Um endurecimento das cordas vocais reflete a postura interior de forçar a voz para impor autoridade, exercer o poder e dominar o assunto ou aqueles que estão ao seu redor. A insegurança ou falta de argumentação leva a pessoa a tentar ser persuadida da comunicação forçada exageradamente à voz. Essa condição também provoca a rigidez na maneira de falar, pronunciando palavras agressivas e reprimindo a ternura na expressão verbal. Quer fazer de durão para impressionar os outros e não demonstrar suas fraquezas. A falta de firmeza interior ou de competência faz com que a pessoa tente impor respeito por meio da voz. Vale lembrar que o respeito é adquirido pela postura e não aos berros. Por isso, procure preservar uma boa condição emocional em lugar de forçar a expressão verbal para obter o poder e controle da situação. A revolta e a indignação, quando expressas via oral em forma de grosserias e estupidez, são um fator metafísico desencadeador da calosidade nessa região do corpo. Laringe. Irritação por não conseguir manter sua força de expressão, frustração por não falar o que pensa. A laringite é um dos problemas mais comuns que ocorre na laringe. Temos a laringite aguda e crônica. A aguda está associada a infecções das vias aéreas superiores, resfriado comum, por ação de substâncias irritantes, cigarro e gases inalantes, ou ainda por um uso excessivo da voz ou após forte traumatismo. A crônica pode ser considerada por episódios repetitivos de laringite aguda, infecções crônicas das vias respiratórias, como sinusite, amidalite e bronquites, alergias e principalmente por uso abusivo e inadequado da voz e do cigarro. Quando a laringite for secundária a alguma infecção crônica das vias aéreas superiores ou inferiores, isso representa que a causa orgânica da problemática interior é a mesma da doença originária, sinusite, bronquite, etc. A condição metafísica que envolve a doença vem acompanhada da dificuldade de expressar verbalmente aquilo que sente. A pessoa fica enfurecida, mas não consegue falar sobre o problema e expor seus pontos de vista. Essa irritabilidade pode tanto provocar infecções nos brônquios ou nas fossas nasais, quanto afetar a laringe, causando a laringite. O uso exagerado da voz que provoca a laringite demonstra o desejo de liderança, sem bases interiores.
Isso fez com que você forçasse as cordas vocais, falando demais e até gritando muito. Tomemos como exemplo uma professora que é segura de si e se respeita. Ela não precisa gritar na sala de aula para impor respeito aos alunos. É claro que, se ela falar durante muito tempo, irá ficar com as cordas vocais cansadas. No entanto, isso não provoca nenhum dano. Por outro lado, se não tiver essa autoridade natural, digna de quem domina o assunto com firmeza e dedicação, forçará tanto a voz que poderá contrair uma laringite. Outro exemplo é o do torcedor, que grita muito durante o jogo, ou alguém que vai assistir a um show musical e canta muito alto. Eles praticamente perdem a voz por vários dias. Os exageros ocorrem por causa das frustrações e irritabilidade bloqueadas que naquele momento são extravasadas. A irritabilidade do cotidiano recalcado, sendo expressa pela voz, provoca a inflamação da laringe, consequentemente a perda da voz. Os principais sintomas da laringite, como a rouquidão, o picarro e a coceira na garganta, apontam mais alguns aspectos metafísicos de nossa condição interna, quando afetada por essa doença. A rouquidão demonstra a dificuldade da pessoa em defender suas ideias e objetivos, seguida do sentimento de inferioridade. Não fala o que precisa a quem interessa. Além do sintoma da laringite, existem pessoas que são frequentemente roucas. Vejamos alguns aspectos metafísicos que causam essa disfunção da fala. Elas costumam falar muito. Isso acontece porque consideram o outro numa posição de igualdade à sua. Entretanto, quando estão diante de alguém que julgam superior, se calam. As pessoas roucas apresentam uma qualidade admirável, são eficientes no trabalho. Elas se esforçam ao máximo para mostrar por meio do serviço aquilo que não consegue expor verbalmente. O picarro é uma sensação de incômodo nas cordas vocais. É mais um hábito do que um problema físico. Ele expressa a dificuldade da pessoa em dizer tudo o que pensa, optando pela omissão porque acredita que não adianta falar. Provavelmente já deve ter tentado, mas não teve sucesso e até foi contestado. Julga ser em vão o seu parecer. Por isso, mesmo descontente com o que se passa ao redor, se cala. A coceira na garganta representa uma insatisfação por não ter falado tudo o que pensava ou esperava. Como podemos perceber, diferença existe entre pigarro e coceira na garganta. O padrão interno do pigarro refere-se a situações que se repetem com frequência. A pessoa vive incomodada com o que anda lhe acontecendo e quase nada fala a respeito. Já a coceira na garganta surge as condições às situações corriqueiras, ou melhor, aspectos circunstanciais e momentâneos. Mesmo falando alguma coisa a respeito, não é o suficiente, restando-lhe a insatisfação de não ter dito tudo o que sente.